Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de RT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Hoje vamos falar sobre a segunda edição, sobre os fechos de contas. E os nossos convidados são os contabilistas Isabel Almeida. Bom dia e seja bem-vinda a mais uma edição. Bom dia, caros ouvintes, bom dia aos colegas todos da profissão, bom dia aos colegas que aqui estão. Vamos a isso. Também está connosco o contabilista Ricardo Fernandes. Bom dia, Ricardo, e seja bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina, muito bom dia, estimados ouvintes, muito bom dia para os colegas de painel. Vamos dar o nosso contributo mais uma vez nesta sessão. Muito bem, e também está connosco o Carlos Mitange. Estamos a fazer o programa via Zoom e as comunicações não estão muito boas, por isso o Carlos está no Enter Silence e assim que for possível ele regressa e vai responder ao nosso bom dia. Agora vou passar para o Décio Fernandes. Décio, muito bom dia e seja bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Bom dia, Cris, bom dia, colegas e estimados ouvintes. Estamos aqui uma vez mais para dar a nossa contribuição para o engrandecimento da nossa profissão e esclarecimento de dúvidas a quem estiver. Muito bem, estamos no período de fecho de contas, o período que vai de janeiro a maio, é o período em que os contabilistas elaboram os relatórios e contas para apresentarem a gestão e apresentarem também a Administração Geral Tributária para efeito do Imposto Industrial. Na semana passada começamos pela classe 1, abordamos de forma resumida, mas com pormenores muito importantes, aquilo que é a classe do imobilizado corpóreo. Tínhamos deixado para trás dois grupos, investimentos financeiros e o imobilizado incorpóreo. Então o imobilizado corpóreo é da classe 1 e é o grupo de contas 12. Imobilizado incorpóreo, Décio, o que é que pode nos adiantar com relação a este imobilizado incorpóreo? O que é o imobilizado incorpóreo? No imobilizado incorpóreo, ou como o normativo
internacional refere ativos intangíveis, nós podemos englobar nomeadamente direitos e despesas de constituição, de arranque e de expansão, em que podemos ter a subdivisão da conta 12 em trespasse, em despesas de investigação e desenvolvimento, em propriedade industrial e outros direitos e contrato, despesas de constituição, conforme já referi anteriormente, e outras imobilizações incorpóreas. Temos ainda a conta 18.2, que trata-se da amortização acumulada desses imobilizados incorpóreos. Muito bem. Eu vou para o Ricardo Fernandes. Ricardo, imobilizado incorpóreo, o ativo tangível e o intangível. Hoje é o dia do intangível. No fundo, é aquilo que não se consegue pegar, não é? É aquilo que não é palpável e nem sempre se consegue ver a olho nu, mas tem importância porque representa um benefício económico futuro. Então é um ativo. Há bocado o nosso colega Délcio indicou as principais rúbricas do imobilizado. Só queria aqui destacar que há uma rúbrica que muitas das vezes é mal utilizada, que é despesas de investigação e desenvolvimento. Existem regras específicas para se utilizar esta rúbrica, onde só podemos considerar mesmo como um ativo essas despesas de investigação se houver alguns critérios, e um deles é um estudo técnico que comprova que essas investigações vão dar origem a um resultado positivo, não é? Seja como for, como qualquer outra rúbrica do nosso PGC, é preciso ir aos critérios de valorimetria e o contabilista tem que saber como fazer enquadramento e como classificar nas contas. E o Ricardo pode arranjar um exemplo sobre uma despesa de investigação e desenvolvimento? Por exemplo, aqui na nossa realidade, vamos imaginar os projetos mineiros. Muitas das vezes a entidade promotora que quer extrair o minério da terra faz alguns estudos zoológicos, escolhe-se um espaço, um terreno, usa-se as máquinas e muitas das vezes não sabem se aquilo realmente vai dar alguma coisa ou não. Então, é essa falta de conhecimento, às vezes. Agora, se, por exemplo, eu estou a pesquisar diamantes e essa pesquisa tiver como suporte uma base, um estudo técnico, credível e que me dá uma hipótese, bem que 100% não é garantido, mas que me dá uma grande hipótese de encontrar algum minério e já há condições para tratar isso como um ativo, né? Ou seja, aqui temos é que ter o cuidado de só contabilizar como um ativo, como dizem as normas internacionais, algo que nos vai dar um benefício económico futuro. Senão vamos estar a induzir em erro os utilizadores das demonstrações financeiras. Posso dar um exemplo? Sim, pode. Bom, por causa da reforma tributária que veio obrigar os empresários, por exemplo, a adquirir software certificado pela AGTT, nós podemos dar um exemplo que é as empresas produtoras de software. Imagina aí um grupo de 3 jovens inteligentes, informáticos e outro com arcabouço para a área comercial, etc., decide desenvolver um software para comercialização em Angola. Durante a fase de investigação e desenvolvimento, pode ser classificado como aquela fase inicial da programação, da análise das várias áreas que esse software vai ter e, conforme o colega Ricardo Fernandes disse, e saliento desde já, há que ter em atenção a questão desse software vir sim a gerar um benefício futuro, que neste caso é o quê? É a comercialização do software e haverá aí um influxo financeiro para a empresa. Então, nesta fase de investigação e desenvolvimento, pode entrar aqui provavelmente as próprias horas de custos com o pessoal referente à programação, pode entrar aí a aquisição de algum software base de programação, pode entrar aí custos diretamente, que influem diretamente para a criação desse software. Esse exemplo é fantástico desses, porque com a certificação dos softwares pela AGT, validação dos softwares a funcionar a nível nacional, nunca em Angola existiu tanto software conforme agora. E há muitos softwares nacionais, muitos mesmo. Agora a pergunta que não se cala é, os contabilistas tiveram esses custos todos em conta e classificaram como despesas de investigação e desenvolvimento? Quem não fez vai a tempo de corrigir, não é, Isabel? Por isso que ainda vai a tempo de os corrigir, até porque o relatório e conta ainda não fechou. Entretanto, as despesas de investigação devem ser reconhecidas como um custo no período em que ocorrem, quando em algumas situações, como prevê o PGC, seu ponto 6.5.1. Mas elas também podem ser reconhecidas como um ativo imobilizado. O PGC, por exemplo, diz que as despesas de investigação devem ser reconhecidas como um custo no período em que elas ocorrem, a menos que satisfaçam todas as condições
condições para poderem ser reconhecida como ativo. Quer dizer, que se elas satisfazerem todas as condições para ser reconhecida como ativo, a empresa pode reconhecê-la como ativo. Mas algumas empresas de software não estão a comprar software para usar nas suas atividades. Elas estão a desenvolver software para usarem também como parte das suas atividades. Portanto, será que este software que eles até desenvolvem e usam para si próprios, muitos até estão a desenvolver software para usarem, porque acham que como são uma empresa de informática, sentem-se se calhar que têm que usar o seu próprio software, muitos estão a usar software não para comercializar, mas até para o seu próprio uso. Portanto, será que o tratamento estão a ser dado em conformidade com a Lei 82/01? Isto nos chama a atenção. Muito bem. Uma das coisas também a considerar, relativamente ainda aos ativos incorpóreos, e a norma internacional até prevê estas questões, são as chamadas formações. Por exemplo, eu posso considerar uma formação como um ativo incorpóreo, como um imobilizado, desde que esta reúne as condições para ser considerado. Não necessariamente que as formações têm que ser custo. Muitas empresas, até muitas são grandes, têm formações que até podiam ser consideradas como imobilizados, não têm essa avaliação nos termos do PGC e as consideram na totalidade como custo, porque até se elas estiverem protegidas por um direito legal, por exemplo, que é um contrato, que este trabalhador vai fluir benefícios económicos à empresa, essa formação que foi dada a este trabalhador, há um vínculo, um direito protegido, que é o tal contrato de que ele, durante esse período, terá que executar o que aprendeu nesta formação dentro da empresa. Portanto, eu posso considerar como um ativo imobilizado incorpóreo. Não necessariamente que tenha aqui custo, como é o normal, a gente sempre considera tudo na totalidade como custo, mesmo que cumpram com os requisitos para serem considerado como um ativo de imobilizado. Muito bem. Eu vou voltar ao Ricardo Fernandes. Ricardo, antivírus obedece às condições para ser considerado como um ativo? Bem, na minha opinião, não, porque os antivírus têm um prazo no máximo de 1 ano. São aplicações a curto prazo para a proteção das máquinas e sistemas. E, na minha opinião, não deve ser considerado como imobilizado. Agora, se nós estivermos a falar de um pacote como um software de gestão de servidores, um software de gestão de base de dados, como, por exemplo, os famosos programas de contabilidade, são aplicações que têm uma duração superior a 1 ano, são adquiridas para venda e também dão origem a benefícios económicos futuros. Muito então, bem. Na minha opinião, acho que não. Há muitos balancetes com antivírus no imobilizado incorpóreo. Cris, isto não cumpre com os requisitos para ser considerado como um ativo, porque ele não fica na posse da entidade por mais do que 1 ano. Não pode ser considerado como imobilizado, não tem não tem um período superior a 1 ano. É apenas um subsídio quanto a essa questão do antivírus que o colega Ricardo Fernandes referiu. Não só a questão da periodicidade, a vida útil, digamos, ser inferior a 1 ano, tem a ver também, como refere a NCRF 6, sobre os ativos intangíveis, a empresa tem que deter o controlo desse bem, desse ativo. Enquanto, por exemplo, na questão do antivírus, e até podemos falar das licenças de utilização dos softwares anualmente, porque há softwares que nós não adquirimos. É como se fosse-nos alugado a sua utilização por um determinado período. Essas licenças de utilização anual, nós não detemos o controlo sobre ele, porque nós, por exemplo, nós não conseguimos modificar o antivírus, nós não conseguimos mudar a licença ou o software em si. O controlo é detido por quem detém a sua propriedade. Vou dar um exemplo da EzetNode Antivírus. Quem detém o controlo do antivírus é essa entidade. Se falarmos, por exemplo, da licença anual do Microsoft 365, nós não conseguimos fazer alterações, nós não temos o poder do controle sobre esse software. Quem detém esse poder é a Microsoft. Daí que isso deve ser registado como custo do exercício. Provavelmente criar uma subconta numa 62 com o nome de licença software anual e registar ali o custo e não ser sim considerado como imobilizado. Décio, não te queria te cortar, ia só dar aqui o exemplo de alguns softwares nacional que até muitos usam, a maior parte das empresas pequenas estão a usar, que tem uma licença de 1 ano. Ao fim de 1 ano, ele deixa de funcionar. Eu não tenho poder sobre ele em nada, porque eu pago a licença, só uso durante 1 ano. Se eu não pagar, eu não consigo usar mais o software. Não funciona como primavera. Logo, este valor pago anualmente. De primavera, eu consigo usar o primavera. Imagina, eu tenho poder sobre aquilo. Mas muitos softwares de faturação nacionais, a fim de 1 ano, a licença termina, tu não consegues mais usar. Será que eu posso considerar isso como um imobilizado incorpóreo? Claro que não. Isso é custo direto. Aí é custo direto. Exatamente. Mas agora, Isabel,
há bocado referiste sobre a questão da formação, de poder ser considerado como um imobilizado incorpóreo, um ativo intangível. Do exemplo que tu deste, vou dar um exemplo concreto. Imaginemos as bolsas de formação da Sonangol, em que manda a pessoa para fora para ter formação na área da engenharia, solos, etc. Esse pessoal, quando vai, eles assinam um contrato em como vão X anos fora ter essa formação, mas quando regressarem, têm que regressar para a empresa e têm que trabalhar durante X anos para que a empresa possa ter o retorno, o benefício do investimento que foi feito. Essa formação pode ser, sim, registrado como ativo intangível ou imobilizado. Assim, não é só a Sonangol, o próprio Estado manda pessoas para... O Estado manda muitas pessoas para fazer formações, até mestrados. Portanto, tem que se levar em consideração a isto. Muito bem, olha, vocês levantaram aqui um tema interessante. 3 anos o Estado manda pessoas a formação, uma formação que vai para trazer benefícios económicos à entidade. É preciso considerar esse aspecto, não é só a Sonangol. O próprio Estado é essa entidade que mais manda pessoas para fazer formação. Muito bem. O Ricardo quer falar. Ricardo, por favor, mais contribuições. Eu, por acaso, estou satisfeito por saber que os meus colegas têm interesse nas normas e nas regras internacionais, que é também uma das minhas paixões em termos da contabilidade. Eu só queria acrescentar um ponto que é um dos grandes desafios da contabilidade a nível mundial, que é espelhar nas contas um imobilizado que não existe nas regras, mas existe de forma oculta, que é o valor das pessoas, do pessoal. Isso é um dos desafios. Na minha opinião, devia-se regular bem isso. É difícil quantificar quanto é que vale o pessoal numa empresa, porque o pessoal vai sempre entrar e a sair, uns que ficam 3 anos, uns ficam 1 ano, uns ficam 5 anos, mas de facto é um grande desafio. Não é fácil, quando se fala de recursos humanos, de valorização, não é fácil, porque nem sempre se consegue fazer as contas diretas. Um bocado falou-se da formação. Eu posso gastar, por exemplo, $1 milhão em formação, o pessoal volta para trabalhar para a empresa, fica 2 anos, depois sai, e não vou recuperar o investimento que tive. Ou seja, se eu levar isso a imobilizar, depois tenho que controlar o custo-benefício. Vou ter que fazer imparidades, provavelmente, vou ter que fazer ajustes. Então, é um grande desafio porque não é fácil valorizar os recursos humanos das pessoas. Não é? Ricardo, mas, pelo menos daquilo que eu sei, esses contratos têm mesmo a ressalva de que se a pessoa não trabalhar o prazo de X anos em benefício, eles têm que indemnizar a entidade que lhes deu. Exatamente. É isso mesmo. A empresa pode não ter o influxo diante o benefício ou a mais-valia que esse formando vai trazer para a entidade, mas aí terá o influxo pela compensação que esse formando, ao sair da empresa, tem que retribuir à empresa. Por isso é que a norma internacional fala da proteção por um direito legal. Pois, e mais, tem que haver esse direito legal para poder considerar como um ativo imobilizado. Em 2009, eu encontrei este procedimento num banco. Fiquei a saber que aquele banco existe até hoje no mercado angolano. Sempre que manda os funcionários para uma formação, têm que assinar uma declaração de compromisso de que vão permanecer na instituição nos próximos 3 anos. Se não ficarem nos próximos 3 anos, devem devolver o que a empresa custeou em sede de formação. É um investimento e a empresa tem que saber recuperar este investimento, tem que conseguir recuperar. Se fomos formados e dia seguinte estamos a ir embora, era bem bom. Então também já fica aqui um alerta para as empresas que nos estão a acompanhar, sempre podem criar esse procedimento e assim não veem os quadros a desaparecerem do dia para a noite. Muito bem, já estão aqui boas contribuições. Agora, vamos supor, muitas empresas estão a pagar a formação dos estagiários da vossa Exatamente, PCA. Isabel. É um investimento. Depois, então, daquilo que vão aprendendo no EAC, venham a dar a benefícios à empresa. Além de adquirirem a carteira profissional, aqueles conhecimentos que foram lhes atribuídos vão passar a executar na empresa. Portanto, as empresas podem sempre fazer um contrato de vínculo legal, falando com um jurista, um advogado, e pôr isso inscrito, e sim considerar esse investimento. Não como um custo, mas sim como um imobilizado. E ter até esta proteção de que se ele não exercer a atividade daquela formação que lhe foi dada durante um período X, devolve o dinheiro à empresa. Já imaginaste se toda a formação que a pessoa recebe on job
desde o primeiro dia que entra na empresa. Se tudo fosse assinado... Também depende muito do valor da formação, Ricardo. Não vem uma formação de 100 mil kwanzas que eu vou querer que o trabalhador depois tenha um contrato de proteção de direito legal como coisa. Não, mas isso depende muito do valor da formação. Se calhar uma formação de 5 milhões de kwanzas já é bem considerável. Mas a formação nem sempre é fácil de quantificar. Não é? Estou a dar aqui um exemplo, sou provocativo, não é? Estou aqui a provocar. Pois é. Por exemplo, nós quando recrutamos um jovem para os nossos cadernos de contabilidade, eu pessoalmente prefiro recrutar pessoal sem experiência. E já somos dois. Vou moldando a imagem do meu gabinete. Se eu for a quantificar aquilo que ele aprende, desde que entra, até 3 anos que fica lá, porque a média só fica comigo, diz aquele investimento. Mas não estamos a falar desse tipo de formação, Ricardo. Formação que a norma internacional fala não é nesses moldes. Sim, mas formação é formação. O Delcio deu, por exemplo, agora o exemplo da Senegal. Vai haver ali a formação dos fluxos de caixa. Eu não vou pôr isso a imobilizado, mas uma formação pesada como é o curso de atualização da CPCA pode valer a pena. Ou então, desse exemplo prático que temos das entidades públicas que mandam só para fora e têm milhões e milhões de kwanzas de custo, que isso deve, do meu ponto de vista, deve sim ser levado em investimento. Agora, a formação regular do dia a dia, eu acho que não compensa sequer o trabalho, o custo que vamos ter para a mensuração desse custo, não compensa sequer para podermos classificá-lo como ativo, mas vale levá-lo direto a custos e registrar o custo do ano e acabou-se. Isso não é uma questão de compensar, é uma questão do tipo de despesa que estamos a ter, não é? Eu estou a dizer, se fôssemos ao limite, ao pormenor, tudo é investimento. Sim. Ricardo, atenção, na contabilidade temos que nos fazer valer dos juízos de valores sobre as diversas situações que nos parecem. Vou dar-te um exemplo. Real investimento. Vamos lá ver, por exemplo, um restaurante. Um restaurante vende os pratos e as bebidas, mas tem outros custos indiretos, como o pano de papel que põe na mesa, os palitos, os guardanapos, etc. Só que isso não incorpora ou não reconhece isso como ativo, porque o custo de controlo das saídas desses bens é superior ao benefício que ele iria ter enquanto classificado como imobilizado. Daí que quando se compra, por exemplo, guardanapos, levam aquilo diretamente a custos. Mas se me disseres a carne, saco de arroz ou saco de feijão, é facilmente controlável, quantificável e mensurável para se reconhecer como ativo e, consequentemente, dar-se a saída por custo das mercadorias vendidas. Muito bem. É uma questão, às vezes, de juízo de valor. Muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio contabilistas, membros do CPCA, a Isabel Almeida, o Carlos Mitage, que está com dificuldade em participar desta conversa. Vamos ver se agora na segunda parte possível o Décio Fernandes e o Ricardo Fernandes têm o mesmo sobrenome, mas não são manos, só coincidência. E o nosso tema são os procedimentos de fecho de contas nesta que é a fase de pico para os contabilistas. Entre janeiro e maio é o período em que os contabilistas estão a finalizar as contas do ano anterior. E então estamos aqui a desfilar pelo PGCA, que é o plano de contas que orienta o dia a dia da vida do contabilista. É a Bíblia do contabilista. E com citações pertinentes, temas que deram aqui um debate interessante com relação à formação. Deixamos aqui uma boa referência com relação à sensibilidade a se ter quando se tratar de uma formação. Quando é que é levado a custo? Quando é que se pode considerar um ativo? Com vários exemplos. Continua connosco. Vamos ao intervalo e voltamos já em minutinhos. Contas na Hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes compram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação, parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas, vem sempre. Porque é que nós dizemos? Reportem à AGT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer.
As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas, e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado, e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado, porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá, e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades. É a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na hora. Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação, e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal de domicílio e dizer: olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na hora. Caro ouvinte, é a segunda parte do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Vamos continuar, e agora são os investimentos financeiros. Carlos Mitais, que cuidado os colegas que estão a acompanhar este programa devem ter com este grupo de contas que trata dos investimentos financeiros. Sinto muito não ter participado das discussões relativamente aos ativos intangíveis, mas vou compensar dando o melhor contributo possível neste capítulo, investimentos financeiros. Os investimentos financeiros fazem parte também do grupo dos ativos fixos. Contrariamente ao ativo fixo tangível e ativo intangível, os investimentos financeiros, eles têm a natureza de realizável a médio e longo prazos. Eles são detidos também por um período superior a 1 ano, e o seu objetivo é aumentar a riqueza da empresa de duas formas, quer pela obtenção de juros, royalties, dividendos ou renda, quer pela valorização dos capitais. Um exemplo muito prático de ativos classificados nesta rubrica são os imóveis detidos para arrendamento. E nesse tipo de contas, o principal cuidado que eu recomendo, especialmente para os imóveis detidos à renda, é na contabilização da amortização. Como é um bem que é detido na classe de investimento financeiro e proporciona para a empresa benefício financeiro, todo o custo suportado com esse mesmo bem deve ser levado para custo financeiro, diferente dos ativos fixos tangíveis e intangíveis que são levados a custos operacionais. E também temos muita atenção com os títulos negociáveis, quer do título que a empresa possui, sempre que for superior a 1 ano, devemos classificá-lo em investimentos financeiros. Sempre que for inferior a 1 ano, deverá ser classificado em títulos negociáveis. O período de maturação desses títulos é fulcral para a classificação deste elemento, se for investimento financeiro ou um ativo corrente em títulos negociáveis.
Muito bem, Carlos. Está cá uma boa contribuição, sim senhora, à volta deste tema. Eu vou passar para o Ricardo Fernandes. Ricardo Fernandes, o que é que tem a dizer com relação a investimentos financeiros? Aqui o colega Carlos fez uma excelente primeira abordagem, focou-se mais nos investimentos em imóveis, títulos para imóveis. Quero reforçar essa atenção. Se tivermos um imóvel que tem como objetivo dar algum rendimento à empresa, não apenas para efeitos ocupacionais, como escritórios, mas como arrendar e ter rendimentos, tem que ser mesmo investimentos. Em relação também aos investimentos, tem que ter atenção às participações, quando nós temos participações em outras empresas. Depende um pouco da percentagem da participação que vamos tendo nas empresas. É preciso ter atenção à contabilização, quer na aquisição dessas participações, caso haja lucro relacionado com essas participações, na contabilização destes rendimentos. É claro que nós, os contabilistas, temos que olhar sempre os dois lados da moeda, né? É preciso fazer sempre análise de quem está a participar numa entidade ou de quem recebe a participação. Há que ter essa atenção. Também só queria aqui frisar a questão de títulos negociáveis, como falou o colega Carlos. Os títulos negociáveis, quando são de duração inferior a um ano, eles ficam classificados na rúbrica de disponibilidade. Só ter atenção a isso. Quando tivermos a elaborar o nosso balanço, aquilo, se for inferior a um ano, não fica em meios fixos, mas fica em disponibilidades, né, porque são ativos que podem gerar dinheiro a curto prazo. Muito bem, Ricardo. Acho que com relação aos ativos, ao investimento financeiro, sim, Décio? Eu queria dar um subsídio rápido aqui. Sobre a questão dos investimentos financeiros, deve-se ter atenção quanto à classificação. A conta 13 está subdividida em empresas subsidiárias, associadas, entidades conjuntamente controladas. Isso tem a ver um pouco com a questão da percentagem da participação financeira tida em cada uma das entidades, bem como o direito de voto. Na sua generalidade, é considerado como empresa subsidiária quando a percentagem de participação é superior a 50%. E as empresas associadas são aquelas em que a percentagem de controle ou de participação é entre os 20% e os 50%. Adicionalmente, queria falar um pouco sobre a questão dos investimentos em imóveis, por causa, principalmente, no que concerne ao encerramento de contas. Há que se ter atenção àquilo que o colega Carlos Mitange, na formação passada, deu ênfase, que é conhecer o negócio. Se o negócio da empresa for atividade imobiliária, tem que se ter atenção por causa da questão do imposto industrial ou a questão dos rendimentos prediais. Se a atividade da empresa não for do ramo imobiliário, mas tiver investido num prédio, numa propriedade horizontal, para a obtenção de rendimentos inerentes ao arrendamento urbano, os contabilistas têm que ter muita atenção na classificação desses rendimentos, bem como na classificação dos custos concernentes a esses imóveis detidos para arrendamento, porque esses custos e esses proveitos não contribuem para o apuramento do imposto industrial. Têm que ser acrescidos à matéria coletável, neste caso a questão dos custos, e deduzidos à matéria coletável a questão dos rendimentos do arrendamento, porque senão teremos dupla tributação em sede de IPU e em sede do imposto industrial. Pois é, proveitos sujeitos à IPU ficam isentos de imposto industrial e isto está bem esclarecido no Código do Imposto Industrial, não é? Exatamente. Como estamos a referir sobre investimentos em imóveis, achei conveniente salientar isso, senão o pessoal esquece-se. Muito bem. O Carlos aqui a pedir a palavra. Carlos, sim, diga. Era importante realçar, o colega que antecedeu-me voltou a tocar na necessidade de conhecermos a atividade operacional da empresa. É importante nós termos cópia da documentação legal arquivada, da documentação legal das empresas associadas, quer subsidiárias. Para poder fazer o devido enquadramento com base na participação de cada. Por experiência própria, nós temos um cliente que gere participações e infelizmente cometeu-se muitos erros no tratamento dessas participações porque nós inicialmente descuidamos-nos desta questão. Cometemos essa grande insuficiência, essa grande gafe. Não tínhamos muitos dos documentos das participações das outras entidades e cometemos erro na classificação. Então é muito importante nós termos o documento arquivado na contabilidade. E depois, nós soubermos a intenção da gestão perante estas participações.
a empresa vai detê-la, vai revendê-la? Qual é o objetivo da detenção desta participação? Só assim nós poderemos classificar devidamente. E ainda relativamente aos bens imóveis, nós temos que ter atenção aos móveis, por exemplo. Nós temos essa situação no escritório de imobiliárias e tem os móveis nos edifícios arrendados. Como é que vamos classificar esses móveis? Então também, nós inicialmente, também ao fim de um estudo apurado sobre a matéria, classificamos também os móveis em investimentos financeiros, porque eles estão incorporados numa propriedade que é investida, que proporciona renda à entidade e muitas vezes o preço da renda é cobrado também, fazendo menção ao valor dos móveis que estão ali alocados. Esses móveis, de forma indireta, participam na renda a receber pela entidade. Nós classificamos também esses móveis como investimentos financeiros. E o tratamento, quer das amortizações desses móveis, devam ser classificados como custos financeiros. Pois é, agora há um TPC que vocês levaram e todos estão a passar do lado, ninguém quer tocar no TPC. Eu não me esqueci. Os títulos que foram vendidos e nunca estiveram registados na entidade. Que solução para isso? Quer dizer, os títulos foram adquiridos no exercício anterior, não foram registrados pelo contabilista. E no exercício seguinte, elas foram vendidos. Foram vendidos e há disponibilidade a entrar desta venda. Exatamente. Como tratar? Os bancos foram reconciliados no exercício anterior? Foram. O grande problema é que os bancos até foram reconciliados e o saldo está correto. Não tens lá uma 37 conta saco azul e branco? Essas 37 são muitas. Pois é, está justificado. Não é problema. Estamos a olhar para o saco porque não pode existir sacos na contabilidade. Não pode, não faz sentido. A 37 é para ser saldada depois. Não, isso na minha opinião é o seguinte, se os caixas dos bancos estão reconciliados, então temos aqui um erro no exercício anterior que tem que ser corrigido no exercício atual. Como está de contas de balanço, a primeira transação podemos contabilizar normalmente, voltar a contabilizar, entre aspas, né? Uma vez que nunca se contabilizou antes, né? Contabilizar a aquisição do próprio título. Só que nós, ao contabilizarmos este título, vamos ter uma disparidade nas contas de disponibilidades, uma vez que elas não vão estar certas porque elas vieram reconciliadas. Então, esta diferença do exercício anterior para o exercício atual, eu tenho que ajustar aquilo em custos ou proveitos de anos anteriores. Fazer uma correção de exercício? Sim, não há alternativa. E esta correção de exercício dá cabo do bolso da empresa, com certeza. Mas é muito grande o valor? Normalmente os títulos são com valores muito altos. Os títulos têm um valor bastante alto. E isso é para chamar a atenção aos contabilistas que isso cria constrangimentos à própria entidade, não é? É preciso olhar com muita responsabilidade aquilo que está a fazer, porque depois não cria despesa desnecessária para a entidade. Mas essa empresa é de grande dimensão, pequena dimensão, como é que é? Não é uma empresa para ter títulos, são empresas com grandes dimensões. E não reconciliam os bancos? Os bancos até são conciliados. Não estão. Então, como é que não deram conta disso? Não, devem ter usado, Ricardo, devem ter usado uma conta saco para acessar os bancos. Sim, é isso que eu tenho a dizer, são os tais chamados sacos. Ok. Certo? São os sacos que não podem existir. Ok, é o seguinte, relativamente a essa questão dos títulos adquiridos no exercício anterior e que não foram registados, mas depois foram vendidos. A primeira coisa que estavam aí a falar é a questão, a conta de depósito à ordem estava reconciliada. Provavelmente isso pode, por falta, digo eu, não é? É um exemplo, por falta de informação, não souberam como registrar a contrapartida. E podem ter registado em alguma 27 ou então em alguma conta 48 transitória à espera de que se lhes diga alguma coisa. Mas a questão é que está no balanço. Os valores estão registrados lá no balanço, só que estão mal classificados. Então é assim, Carlos, nós estamos a tratar da contabilidade e a contabilidade trata das coisas passadas e do presente. E nós temos que, neste caso, uma vez que o título vai ser vendido, não podemos deixar existir uma venda sem ter havido a aquisição. É como se a gente estivesse a vender uma mercadoria, um computador, sem eu sequer ter registrado a sua aquisição. Não tem lógica. Então, mesmo no exercício corrente, eu tenho que reclassificar essa aquisição dos títulos negociáveis e temos que ter atenção
atenção à questão do valor nominal ou valor da aquisição, bem como o justo valor desses títulos, para quando da venda podermos registar os proveitos, mas tendo em consideração possíveis desvalorizações do título. Isso teria um problema. O grande problema é que vais ter uma dificuldade de compreender o que é que aconteceu. Se tu tivesses lá esse valor no saco, até conseguias fazer essa correção no exercício anterior. O grande problema é que tu olhas para uma contabilidade em que isto não está em lado nenhum, percebes? A moral da história, né? Isso é para chamar a atenção dos contabilistas, que é preciso ter muita atenção naquilo que se está a fazer. A contabilidade é uma responsabilidade muito grande. O contabilista é o médico das empresas. Se o meu médico me tratar mal, eu tenho o risco de morrer. Tenho um risco muito grande. Isabel, vamos no futuro analisar esse caso prático, dar soluções e apresentar o caso hipotético para os demais colegas para que tenham em mente uma possível solução quando depararem-se com essas situações. Mas é dizer, caríssimos colegas, isso não se faz. Há muitos anos atrás, a Isabel, e vê lá se não tens de prestar atenção a isso, os títulos não estavam em nome da empresa, era do dono da empresa, ele vendeu, depois o dinheiro entrou para a empresa e insistia que este dinheiro devia estar registado na empresa. Vê lá se não é este o caso. Tens que solicitar todo o processo para perceber o historial. Por isso é que o contabilista, quando se depara com uma situação, tem que solicitar todo o processo, olhar pelo histórico todo da informação. Isso é como tu ir ao médico e dizer ao médico, e tu estás com uma dor, e dizer ao médico, está-me a doer só a cabeça. Como é que vai fazer? Vai tratar só a cabeça. Mas é preciso que depois você diga assim, não, mas está-te a doer a cabeça. O que é que o médico normalmente pergunta? Está-te a doer a cabeça como? Há quantos dias é que estás com a dor? Como é que começou a dor? Não é só, estou com dor de cabeça, também toma um paracetamol. Exatamente. Todo cuidado é pouco. Ricardo, vamos voltar ao Ricardo. Ricardo. Se realmente os bancos estão reconciliados, o que eu tenho que fazer é, se eu tiver acesso ao sistema do ano anterior, fazer um breakdown, ver o extrato da conta dos bancos e ver qual foi a contrapartida da aquisição desses títulos. Porque essa contrapartida tem que estar numa conta qualquer. Tem que estar. Supostamente devia estar. Não, mas tem que estar, senão o balanceiro não fica balanceado. Porque tem que estar ou numa conta de balanço ou numa conta de... A regra fundamental, o débito tem que ou ser... Ou numa conta saco. A Isabel já disse que deve estar numa conta saco, porque está cheia de conta saco. Tem mesmo que fazer correção de exercício, não tem como não mas fazer espera correção de aí, exercício. se tiver numa conta saco, não há impacto em termos de resultado. Não. Sim, mas influencia o balanço. Não, é uma troca de posição, ela por ela. Ela por ela, pois. E não é isso. Se tiver numa conta de balanço no ano anterior, apenas vou reclassificar, como disse o Décio. Reclassificar, sim. Mas nada, aqui não há impacto de resultado, não se altera as contas, fica tudo... Praticamente é uma reclassificação. Vai continuar no ativo. Exatamente. E nas notas... Sim, vai continuar no ativo. E poderemos usar notas anexas para explicar esse acontecimento ou dar uma breve explicação do porquê da diminuição de uma rúbrica do balanço por aumento da outra rúbrica do balanço. Nós somos humanos em erros. Todavia, temos que ter atenção porque o objetivo das demonstrações financeiras é apresentar a situação financeira e patrimonial da empresa. A situação verdadeira. Exatamente. Agora, se os bancos não estiverem reconciliados, aí a história já é outra. E esse é o impacto mais negativo. É uma vergonha para o contabilista. Sim, até mesmo os investimentos financeiros devem ser mensurados, né, pelo justo valor. Portanto, estas coisas também têm que levar em consideração. Muito bem. Eu vou dar a sua contribuição, depois a sua recomendação. Vamos começar pelas recomendações. Carlos, pode então deixar aqui a contribuição que terás com relação a este tema. Corretamente. E os colegas foram certíssimos ao abordarem e eu consigo emitir duas recomendações. A primeira é verificar se a contrapartida da aquisição do título foi uma conta de balanço. Se for a de balanço, vai ser apenas a reclassificação com a devida abordagem nas notas anexas. Se a contrapartida tiver sido uma conta de gestão, há necessidade de fazer uma correção do exercício. Agora, é necessário avaliar se o valor é materialmente relevante. Se for materialmente relevante, deverá ser mensurada em erros fundamentais. Se não for relevante, deverá apenas fazer uma correção de exercício, quer pela contrapartida da conta de custo ou da conta de proveito. Vamos já partir para a recomendação. Recomendação para os colegas com relação a este grupo que deu em 2 programas, interessante. O imobilizado corpóreo, incorpóreo, investimentos financeiros, despesas de desenvolvimento, espaço, rendas,
recomendações. A grande recomendação que fica aqui deixada é conhecermos profundamente a atividade operacional da empresa. Quando conhecemos devidamente a atividade operacional, nós vamos classificar devidamente os bens fixos, tangíveis, intangíveis e investimentos financeiros. Relativamente ao encerramento das contas, é muito importante que quer o balancete, quer o balanço, quer as notas, quer o mapa de amortização estejam todos conciliados e apresentar os mesmos valores. E é importante estabelecermos procedimentos de controle interno, mesmo a nível da contabilidade, relativamente a estes elementos, quer sobre o método de amortização, quer os procedimentos de reconhecimento, quer ainda fichas internas de controle dos imobilizados, principalmente para aquelas empresas em que estes bens têm um peso enormíssimo, como as empresas industriais, as empresas mineiras e outras empresas. É muito importante termos controle interno destes bens. Relativamente, em particular, aos investimentos financeiros, é muito importante conhecermos o objetivo da gestão com a detenção de determinada participação, exigirmos toda a documentação das empresas associadas e subsidiárias. Muito bem, Carlos. Eu vou passar para a Isabel. Isabel, recomendação queira deixar à volta deste tema que hoje termina e na próxima semana voltamos ao outro tema interessante ainda dentro dos procedimentos do fecho de contas. Recomendação relativamente aos imobilizados incorpóreos, que até nem são muitos, são pouquinhos. Estes imobilizados incorpóreos, na qual deixo algumas recomendações, né? E os investimentos financeiros, não só aos contabilistas e propriamente também aos empresários, que de certa forma devem ser mensurados em conformidade, devem ser bem mensurados para que depois a própria gestão também consiga saber quais são, na real, os seus verdadeiros ativos. Muito bem. Décio Fernandes, por favor, a sua recomendação. A minha recomendação quanto a isso era mais na questão, por exemplo, da questão de quando são os investimentos financeiros, terem atenção o tipo de participação financeira, se é subsidiária ou do grupo, se é associada ou se é empreendimento conjunto. E quando é a situação dos investimentos, por exemplo, em imóveis, ter atenção à questão no encerramento de contas para acrescerem e deduzirem à matéria coletável os custos e os proveitos, porque não concorrem para a determinação do imposto industrial. Muito bem. Agora com o Ricardo, recomendações que queira deixar à volta deste tema que foi muito interessante. Foi uma escola até para mim. Em relação aos imobilizados incorpóreos e investimentos financeiros, faço uma recomendação aos empresários a terem atenção a estes tópicos, porque isto tem impacto no valor patrimonial do negócio, não é? Muitas das vezes, quando se quer fazer uma avaliação da empresa para situações de parcerias e due diligence ou outras tarefas, é importante saber o valor real da empresa. Então é muito importante uma correta classificação dos ativos. Os contabilistas têm que ter a certeza de que aquilo que está a contabilizar tem sempre um suporte documental e que vai de encontro à rúbrica. Não podemos ser mecânicos. Tudo aquilo que eu tiver a contabilizar, eu tenho que saber quais são os critérios de valorimetria, tenho que saber quais são as regras, tenho que saber quais são os suportes documentais para que não haja erros materialmente relevantes. Em relação aos investimentos financeiros, mais uma vez vou tocar nessa tecla, é ter atenção na contabilização quando estamos a falar de participações, principalmente se utilizarmos o método de equivalência patrimonial, quer do lado da empresa que está a receber a participação, quer do lado da empresa que está a fazer a participação. Isso é muito importante, isso vai ter impacto na estrutura de capital e também vai ter impacto na estrutura de resultados, consoante, digamos, do lado de quem está adquirido, que é do lado de quem recebe a participação. Muito bem, Ricardo. Está cá a recomendação deixada pelo Ricardo. Já agora, Ricardo, nosso muito obrigada por voltar a casa para mais uma edição. Esperamos contar consigo na próxima semana e na próxima semana já fica aqui o alerta. Por favor, preparem, tragam todas as situações polémicas, porque vai ser a classe 2, a classe das compras, a classe das existências, a classe dos inventários, a classe da matéria-prima, dos consumíveis, da mercadoria. Será o tema para a próxima edição. Por isso, Ricardo, nosso muito obrigada por ter passado por aqui mais uma vez. Esperamos contar consigo na próxima edição. Muito obrigado, muito obrigado. Carlos Mitange, o nosso muito obrigado por esta passagem aqui no Contas na Hora. Esperamos contar consigo na próxima edição e vamos fazer cunha para que as comunicações na próxima semana estejam em melhores condições.
Eu pessoalmente estou grato e vou partilhar as condições todas para ter uma internet melhor. Muito bem, nós agradecemos imenso. Temos aqui um programa de qualidade e não levamos puxões de orelha por estar a ter sons distorcidos ao longo do debate. Isabel, muito obrigada. Um beijinho ao Tiago, que esteve a acompanhar o programa com algumas interrupções. Muito obrigada. E que não pode ser contabilista. Não pode ser contabilista. Para ser contabilista já vais com a mamãe. Os contabilistas trabalham muito. Muito obrigada por seres a única senhora aqui a fazer a diferença do género e esperamos contar então na próxima edição. Que agradeço, Cris, pela profissão, a gente está sempre disposto. Verdades, o nosso muito obrigado e na próxima semana, já sabe, voltamos em grande estilo. E preparados para a classe das existências. Vou já deixar aqui uma polêmica. Então, uma empresa é prestadora de serviço, nem tem consumíveis, nunca teve consumíveis. De repente existem contas movimentadas em compras e de repente existência em mercadorias. Qual é o problema desta entidade? Aqui, repetindo o que o Carlos Mitães deixou aqui ao longo da edição, é muito importante conhecer o negócio que estamos a tratar. É mesmo muito, muito importante. Por isso, os nossos convidados, os contabilistas, estão a tratar por tu, PGC. O nosso eterno muito obrigado. Na próxima edição, regressamos, sim senhora. Vamos ter aula e é classe 2. Classe 2, em todos os momentos, tragam as polêmicas todas que os ouvintes, sobretudo os membros do CPCA, os estagiários, os assistentes, os contabilistas séniores, vão agradecer imenso por este desfile profissional pelo PGC, que é a Bíblia do contabilista. Contas na hora. Um dos grandes desafios que nós temos neste momento é a constante legislação que está a ser emitida. Ou seja, nós já merecíamos alguma estabilidade legislativa. Eu sei que estamos a atravessar uma fase de reforma tributária, entendo perfeitamente, mas às vezes o timing da saída da legislação não é o mais adequado. E isto entenda-se porque estamos numa altura bastante difícil das empresas, nós ainda não conseguimos implementar tudo. Vou dar o exemplo do IVA. Estamos a educar as empresas no IVA, no sentido de se organizarem perante o IVA e tudo mais, e as empresas adequaram-se e trabalharam no sentido de uma realidade, poder optar por um regime ou por outro regime. E o que é que vai acontecer? Temos agora a nova proposta do Orçamento de Estado para 2021 que vem abanar com tudo. Como é que nós disciplinamos os nossos clientes durante aquele tempo, defendemos até uma certa situação, que não, é melhor vocês estarem neste regime por isto, e agora estão a propor uma coisa completamente que vem distorcer tudo aquilo que nós defendemos no passado. É muito complicado para um gabinete de contabilidade estar a lidar com essas situações e que não somos nós que fazemos as leis, mas é nós que eles se vêm queixar. Contas na hora. Não. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na hora. O seu programa de rádio. Contas na hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Para ouvir, e assim chegamos ao fim da edição do Contas na Hora, um programa de rádio da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre.
a todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.